Mas, a pedido de Ravel identificou essa pauta aí, circulando ao longo do dia, e é uma pauta realmente necessária. A gente poderia até trazer dentro do raio-x oficial, mas o VAR também vale para a Série B, também vale para a Copa do Brasil, né? Na reta final da Copa do Nordeste também teremos VAR. Então, o assunto acaba sendo maior. E foi noticiado hoje pelo UOL que a Comissão de Clubes, né, que teve uma reunião hoje com a Comissão de Arbitragem, levantou 3 sugestões de mudanças no protocolo do VAR. Queria a opinião de vocês sobre essa mudança, eu vou ler, tá? E queria que como vocês enxergam. Mudança número 1. Que quando o árbitro chegar ao monitor para revisar o lance, o áudio dele com a cabine do VAR seja desligado. A ideia é que o árbitro tenha sua interpretação sem sugestões do VAR no ouvido. Os clubes entendem que o VAR argumenta para convencer o árbitro. Vamos debater primeiro essa ideia. Eu acho muito bem verdade boba. isso aí. Assim, muito. Mas, Cássio, como é que vai chama e corta? Não, eu acho que... Chama e que vira. O áudio do juiz continua. O áudio do juiz continua. O que vai ser cortado é o áudio que vem do VAR. Então o juiz vai ficar ali. Bota a câmera 2 aí pra mim. Isso. Exatamente. Mas às vezes, vocês não acham que às vezes... Não, mas o cara já fala aqui, ó, disse, ó, eu acho que tem isso. Entendi. Veja, o contato existe, Fred. O cara vai falar, disse, ó, a gente acha que teve um toque na mão, que teve isso. Pronto, ou seja, tem que ter isso. O cara faz a tem sinopse. que ter uma explicação. Aí quando o cara chega na cabine, o cara já tem a sinopse e olha ali. E responde, ó, não achei não. E segue o jogo. Aquela votação vezes, o cara tá vendo lá e discordar. Isso é muito claro, velho. Muito claro. E pode ser escrito também, Cássio. Na hora que ele chegar no monitor, ter lá, ó, 2 linhas dizendo exatamente o que ele vai verificar ali. Se trata de um toque na mão que você não viu no jogo, durante o jogo. Ó, da cabine do VAR são 3 caras, assim, ó, da cabine do VAR, os 3 acham isso, ou 2 acham isso, e um não acha isso, o cara chega... Mas assim, a árbitra... Aquela votação é ridícula. Aquela votação que a gente ouviu no gol do Fortaleza foi meio ridículo, né? Ali é ridículo. Principalmente o árbitro de vídeo. Porque o árbitro de vídeo ele se omitiu. Os dois principais votaram pelo não gol. Os 2 assistentes, no caso. Não. O número 1 do VAR do vídeo... Não, ele falou que não daria o gol. E o árbitro de campo também. Os outros 2 votaram pelo gol. Não, mas que eu estou dizendo exatamente, o árbitro de vídeo, que os outros 2 são a VAR, né? Que é os assistentes de VAR. Ele falou assim, eu não tenho certeza. Então, se você não tem certeza, diz assim, fala que não foi. Porque assim, ele simplesmente não trabalhou naquele dia. Ele ganhou o salário mais fácil do mundo. Porque eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza, não gol. Nesses casos em que você precisa da imagem inteira, né? Isso. Mas ele poderia dizer, olha, para mim, não tem como confirmar o gol, porque não tem ele poderia ser mais incisivo, exatamente. Ele não falou dessa maneira. Porque, para mim, a grande questão é, o cara recebe um salário para ele dar o veredito ali. Porque, assim, na hora que ele não tem elementos para isso, olha, as câmeras que temos, não temos como confirmar se a bola passou ou não. E isso é obrigação do árbitro de vídeo. Até porque essa é a função dele. Se ele não está lá, por isso que esse primeiro ponto que é destacado então deixa só o árbitro principal decidir. Não precisa de um árbitro de vídeo. Vai lá, olha então, e esse ele vai... primeiro ponto, o árbitro do VAR, ele perde o poder um pouco, né? Mas é para perder poder mesmo. Na verdade, a questão é a bagunça que virou. Estão querendo ajeitar a bagunça que virou. Virou uma bagunça. Virou uma bagunça. Irmão, os caras estavam assim, tava quase tendo inversão de arbitragem, pô. No fim das contas, o VAR tá lá apitando e o VAR que vai decidir se a coisa aconteceu ou não aconteceu. Não é nem um VAR, é uma comissão da cabine do VAR. É uma comissão, exatamente. Que é pior do que o VAR, exatamente. Eu achei ridícula aquela votação. Eu achei ridícula aquela votação. É bom lembrar que teve alguns áudios em outros jogos, por exemplo, que era meio que enfim, a pessoa ali do VAR meio que parabenizando pela conduta do árbitro. É o jogo do Inter com o Cruzeiro, eu acho. Debate, era praticamente... foi uma situação que era para dizer assim, parabéns. E parabenizou um erro, diga-se. Foi um erro. Espetacular, Fulano, espetacular. Essa marcação aí. Qual foi aquele mesmo? Foi de Cruzeiro. Primeira rodada. Foi. Isso, foi do Cruzeiro.
no Porto Alegre. Cruzeiro e Inter. Aquilo foi horrível. Então, assim, na verdade, e aí, os 3 pontos que a gente vai trazer aqui, na verdade, o ponto principal é melhorar a qualidade do sistema do VAR. Sabe assim, tudo que a gente debateu naquele episódio de Sport Fortaleza, não tenha dúvida. O problema daquele dia vai ser um problema com essa mesma tentativa de tentar que o ato principal tome essa decisão. Porque uma câmera tem que ser nítida para mostrar se foi gol. O VAR deveria ser semiautomático. Situações como essa deveriam melhorar a qualidade. Agora, claro, isso aí é uma tentativa de, no curto prazo, melhorar se eu essa fosse situação. presidente da CBF, se eu fosse Samir, a primeira coisa que eu faria, até porque a CBF tem dinheiro mais do que disponível, é trazer, pelo menos pro da Conmebol. Não precisa nem pra Europa, não, mas ter o mesmo VAR da Conmebol, pô. O segundo item, que após o gol, o VAR tenha 2 minutos para buscar irregularidades. E depois, se for encontrado algo, o árbitro tenha mais 2 minutos para revisar. A ideia é que se alguma irregularidade não foi identificada em 2 minutos, significa que ela não é clara ou escandalosa. Essa é ridícula. Acho que não vale nem debate. Tão ridícula que é. Não faz nenhum sentido isso aí. Também não gosto dessa, não. Porque pode ter uma série de fatores. Se der um probleminha ali... Veja, se fosse com maior recurso à disposição, eu concordaria. Isso. No final, todos os 3 pontos passam pela incompetência do VAR, pô, da turma. Passa pela incompetência da turma. Não, se pegar um lance objetivo, que na verdade é até claro, e ficar enrolando por 2 minutos. Porque eu vou pegar um exemplo que acontece mais, que é um pouco mais demorado. Tem lances muito ajustados de impedimento. Muito. E às vezes, assim, há uma demora maior, até mesmo no semiautomático, é bom lembrar. No semiautomático... Mas ele está dizendo que é para buscar irregularidades. Buscar, eu acho que nunca passa mais de 2 minutos. Eles já identificam antes, e aí tem mais difícil para comprovar a irregularidade. Buscar, eu acho que não passa de 2 minutos, não. Por exemplo, o próprio lance, né, do jogo da Ilha. O mais grave desse... O jogo da Ilha demorou muito. Sport Santa Cruz... mas eles sabiam qual era o lance. Não era para buscar. Era para tentar... Sim. Ali, na verdade, aquele da Ilha, o que aconteceu foi o seguinte. Havia uma sensação de gol e não havia como provar. Ponto. E não encontraram. Aquele Santa Cruz Sport Santa Cruz da Arena, que foi 15 minutos de VAR, aquilo ali foi um pouco isso, né? Um esforço muito grande para identificar ali onde estava a irregularidade, né? Aquele lance foi o lance que o VAR mais demorou no Brasil até hoje. Foram 15 minutos de VAR. Aquilo ali não existe. Tá? E o último, esse eu gosto do último. Que eventuais irregularidades em lances de gol, se houve falta antes, por exemplo, só sejam consideradas se acontecerem 25 segundos antes do gol. No máximo. Esse é bom, Fred, mas eu acho que o atual não é tão ruim, não. Porque o atual acho que não muda nada. Um ataque em progressão é muito tempo, porra. Mas veja, o atual, é bom. Mas o atual tá muito subjetivo, Atos. Mas o atual funciona. Não sei, não. Funciona. Acho que 25 segundos de lance, muito lance ainda até o gol. Só para dar uma noção, viu, Atos? O gol do Corinthians foi uma progressão, desculpa, Minhoca, mas foi uma progressão da área do Corinthians até a área do... Não, perfeito. Eu ia citar exatamente um jogo que aconteceu nessa rodada, que foi São Paulo e Grêmio. No lance, que foi um pênalti em cima do Luciano, na origem da jogada, tem uma disputa acho que é do Sabino ali, acertando o jogador do Grêmio. E aí, só que a bola vai para o campo de defesa. O Grêmio sai com a bola, vai para o campo, depois ela volta de novo para a meta do Grêmio. Ali, por exemplo, poderia ser marcado, mas não foi o ato progressivo ao ataque. Ela saiu da área primeiro para depois voltar. E por esse motivo, talvez, que não foi dado ali a falta na origem da jogada. Na origem, uma questão sobre o progressivo. Por exemplo, eu estava vendo ontem um lance de Inter e Mirassol. Esse lance, eu até estava vendo sozinho. Teve uma bola do Inter que eu achei que bateu na mão do jogador do Inter. Mas a jogada seguiu. O Inter cruzou na área, cortou. Do Mirassol, não. Não foi gol, não. Essa jogada não vai dar nada. Foi uma jogada, a bola veio, cortou. E eu fiquei pensando, eu acho que no dia de hoje, se o jogador sentiu que a bola pegou na mão e o lance seguiu, ele tem que procurar o escanteio.
sabe? Ele não tem que procurar o gol se ele sentiu que pegou na mão dele. Eu fiquei pensando nisso sozinho em casa. Aí essa jogada, inclusive, bola veio para a área, voltou, cruzou de novo. Eu já não estava mais na certeza de que, pô, se sair o gol agora, ainda vai ser anulado. Porque assim, a mão foi importantíssima para o Inter ter o domínio da bola. Mas teve um cruzamento. Você falou um negócio importante, Fred, aí. O Mirassol cortou. Então, aí o Inter cruzou de novo. Fala, Ravel. Às vezes acontece um lance no estádio que eu fico assim, pô, pegou na mão do jogador do Bahia aqui. Tomara que não saia gol nessa jogada. Tomara que o cara roube a bola eu fico e o Bahia assim, roube de volta. Não sai gol, exatamente, é. E aí eu fiquei na dúvida se o gol do Inter valeria ou será melhor pro Inter o escanteio. Acabou até sendo escanteio. Esse lance. Eu acho que é a questão da progressão. Eu acho que se o lance é retardado... A progressão, em tese, um cruzamento acabou a progressão, se o cruzamento foi cortado. Sim. Vamos lá. É quase a mesma coisa de acabar o jogo. Esse lance foi exatamente assim. Deixa eu dizer como foi o lance. O cara do Inter deu um carrinho dentro da área, a bola pegou na mão dele. O Inter roubou a bola. Essa bola foi pro lado, foi cruzada na área. O Mirassol cortou. A bola voltou pro mesmo que cruzou e ele cruzou de novo. Seria gol ou não? Eu acho que nesse caso acaba sendo considerado, porque não foi uma jogada que, digamos, foi evitada por tanto tempo. Não foi evitada, mas até um pouco mais claro. Exatamente, mas progressão... Mas assim, vamos pegar o do Corinthians, né, que sai lá do campo de defesa. Digamos que é o time do Diniz, que dá excessos de passes até de fato dar conclusão e sai o gol, por exemplo. Que aí leva muito tempo até sair o gol. Aí eu acho que é a parte mais difícil de se analisar. Por isso que essa questão do tempo, ela é mais objetiva, 25 segundos. Só que é que tá, com 26, tá lá, uma falta acontecendo, o cara puxando o contra-ataque, essa jogada lá e tal acontece, sai o gol e aí não vai poder validar por causa de um segundo e tal. Então, assim, tem que ter uma coisa muito bem ali cronometrada, né? Para também saber se também não estão contando errado. Eu confesso que as três, assim, eu não curti muito, não. A primeira, que é um pouco mais, que eu acho um pouco mais interessante, mas nenhuma delas me convenceu por completo que vai melhorar essa questão da arbitragem. Eu confesso que eu acho que é uma mudança muito pequena, eu diria, para o que está acontecendo de mais grave ao longo das rodadas.